Obrigado, Marcelo. Dando prosseguimento, então, teremos agora a apresentação da Ótima. Convido ao palco o Lucas Rocha, diretor comercial. Bom dia a todos. Para a Ótima é um grande privilégio estar aqui pelo 5º ano consecutivo participando do MNB. Esse evento tão legal que conecta pessoas, que reforça parcerias. E nesse ano em especial, um abraço muito forte aí, desejo de sucesso para o Salles Neto e para o Marcelo para os próximos 40 anos. A Ótima é uma empresa jovem, agora em abril de 2018, completamos 5 anos. E como uma empresa jovem, a Ótima tem procurado ser provocativa. E desde o começo a gente tenta responder uma pergunta dentro da Ótima, que é o por que não? E logo no começo a gente trouxe a pergunta por que não fazer com que as pessoas se relacionem, tenham experiência com a marca ali no ambiente urbano, no espaço do abrigo de ônibus. Num segundo momento, final de 2016, começo de 2017, a gente trouxe a pergunta por que não colaborar para que a gente tenha cidades cada vez mais inteligentes e fizemos investimentos e agora, há 2 meses atrás, finalizamos a instalação de 150 abrigos com acesso de Wi-Fi. Então, sempre fazendo essa pergunta, por que não? E, nesse momento, a gente está fazendo a seguinte pergunta, por que não colaborar para que a gente tenha uma cidade mais humana, mais integrada, mais criativa? E, para falar de cidade criativa, a gente trouxe uma pessoa muito especial, que é a Ana Carla Fonseca. Ela vai fazer essa apresentação. A Ana é economista, doutora em urbanismo, consultora da ONU, já teve em mais de 30 países com seus projetos, mas, acima disso tudo, é uma figura humana espetacular, vocês vão ter o prazer de conhecê-la. E ela vai trazer, então, um pouco desse conceito e o que a gente pode fazer como veículo, como mídia, como marca, para ter uma cidade cada dia mais humana, criativa e integrada. Antes dela vir, eu queria te convidar para assistir um vídeo da Ótima, onde a gente passa essa mensagem de uma forma bem objetiva e bem clara. Muito obrigado. Cidade é mistura, de formas, de cores, de ritmos. Mistura de tribos, de raças, de línguas. Mistura de estilos de vida, de jeitos de ser. E foi assim, se inspirando nessa mistura toda, que a gente resolveu juntar essas 2 palavras. Interatividade e cidade. Interativicidade. Criada para mostrar a integração do mobiliário urbano com a cidade e com a vida mais complexa das pessoas. E que tem tudo a ver com esse novo momento da Ótima, unindo tecnologia, pessoas e o lugar onde elas vivem. Uma mídia interativa, integrada com outras plataformas, que engaja e provoca experiências. Que cria soluções para ressignificar o momento da espera e facilitam a mobilidade das pessoas pela cidade. Entendendo que a cidade é um organismo vivo. Que nós, agentes da transformação urbana, entregamos inovação para melhorar a vida das pessoas. Isso é o que a Ótima acredita. Isso é o que a Ótima faz. Isso é interativicidade. Muito bom dia. Obrigada, Lucas, pela carinhosa acolhida. Obrigada, Ótima, pelo convite. Obrigada a vocês por me permitirem, nos próximos minutos, tirá-los dessa ilha idílica e levá-los para cidades, para a gente poder discutir as cidades que a gente quer. E, a partir do momento que a gente discute as cidades que a gente quer, a gente tem que voltar um passinho atrás e pensar nas cidades que a gente tem. Quem aqui mora em São Paulo? Né? 95%. Quem aqui, se pudesse, sairia de São Paulo? Bingo. Vocês não estão sozinhos, né? Quando a gente fala de São Paulo, e para falar de uma cidade nossa, mas tantas outras poderiam ser mencionadas, especialmente as grandes cidades, a gente traz uma pesquisa feita pelo IBOP, pela rede Nossa São Paulo, que mostra que 6 dentre 10 residentes em São Paulo, paulistanos por nascimento ou adoção, gostariam de sair da cidade. 6,1, para ser mais precisa. Esse número já foi maior, esse número já foi menor, mas, em função disso, a gente fala como é que a gente consegue desenvolver uma cidade que seja, de fato, acolhedora, onde a gente diga, eu quero que meu filho cresça aqui, eu quero ficar aqui, eu me vejo aqui depois, diante desse quadro, porque é uma grande manifestação de desamor para com a cidade.
Por quê? O que acontece? Quando a gente para pensar no que nos satisfaz em São Paulo, no que não nos satisfaz, o que vocês mencionam como o que menos satisfaz? O que mais irrita vocês na cidade? Segurança. O que mais é maravilhoso, o que mais vocês curtem na cidade? Fascinante. Não é? Bingo. Pronto, a gente combinou direitinho também, né? Só que olhem só que curioso, numa pesquisa feita em janeiro do ano passado, os pontos mais desagradáveis na cidade não foram segurança, que entrou aí em 11º lugar, dentre 17. Não foi o trânsito, que muitas vezes as pessoas mencionam, que entrou em 14º lugar. Os pontos que entraram foram transparência e participação política, o mais detonado, e desigualdade social, porque o resto é decorrência disso. Né? Quais foram os pontos mais valorizados, mexendo com pessoas? Cultura, esporte e tecnologia de informação a favor das pessoas. Então, como é que eu utilizo a lógica da inteligência, passando da Smart City para o Smart Citizen? Como é que eu utilizo a inovação como um meio e não como um fim? Esse é o grande barato das cidades criativas, integradas e humanas. E para a gente poder discutir como isso acontece e como a gente consegue diminuir esse lado complicado e aumentar aquele lado bacana, a gente tem que falar de conexões sociais. Como é que a gente vai estabelecendo outras conexões sociais? Um detalhe que se soma a esse e que é mega importante, e que vem muito da filosofia de um sul-coreano que escreveu, dentre outros, um livro chamado Sociedade do Cansaço. Alguém já viu esse livro? Vale a pena. Um livro pequenininho, mas é assim da gente ficar em estado de apoplexia durante muito tempo. O que ele fala é que cada século tem uma doença que o caracteriza. O século passado foram das doenças virais. Este século é das doenças neuronais, em especial o grande mal do século, que é a depressão. Essa nossa exigência de alto desempenho, que a gente fala, a Revolução Industrial tão complicada, o pessoal vinha de chicotinho em riche, agora quem segura o chicote é a gente. Né? E a gente tem que cada vez mais esperar e fazer mais, e chega no final do dia e não deu conta. E é um salseiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem a segunda pior colocação em depressão no mundo. A gente tem 5,8% da população brasileira deprimida em alguma escala, só perde para Estados Unidos, Austrália e Estônia, que tem 5,9%. E a gente é recordista em ansiedade. 9,3% da população brasileira declara ser ansiosa. Alguém se identifica? Eu estou, pelo menos, naquele lado direitinho ali, alguma coisa eu tenho. Né? Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. E quanto mais a gente faz, mais a gente quer fazer. E isso é ótimo por um lado, mas é muito complicado por outro. Como é que a gente combate esses males também? De novo, a gente combate por meio de conexões sociais. Uma das grandes alavancas para sair dessa sinuca é por meio das conexões sociais. E qual é o papel das cidades diante disso? Aí é que a coisa começa a ficar divertida. Quando a gente fala, meu personal timer ali está em Clemente já, né? Todos os estudos sobre o futuro do trabalho convergem para algumas conclusões. E uma delas é que a gente não sabe o que o futuro vai ser. Metade do que hoje existe não existirá, metade do que existirá a gente não tem ideia do que venha a ser, mas aquela sopa de letrinhas embaixo são as tais das habilidades do futuro. São aquelas habilidades que cada um de nós tem que desenvolver, independentemente para onde vá, como se fosse um canivete ou a pasta de dente, que para onde quer que a gente vá, a gente põe na mala, a gente não sabe para onde vai, mas põe na mala, para a gente conseguir continuar sendo gente. E olhem que interessante, quando a gente fala, por exemplo, de visualização, é como é que eu utilizo um Google Maps, como é que eu utilizo um Waze, para me ajudar a me situar num ambiente que pode abrir outras perspectivas de conexão com a cidade. Olha, tem aquele caminho que eu não tinha visto, olha, aquele pedaço junta com esse. E não como é que a gente delega a esses aplicativos a capacidade de visualização da gente, porque como qualquer outra habilidade, se a gente não pratica, ela atrofia. E a gente tem que chegar para esse futuro mais bem preparado. Como é que as cidades vêm lidando com isso? Em cima de duas vertentes. A da direita, que é conectividade, só por curiosidade, esse é o primeiro mapa neural fotônico do mundo, é a base da inteligência artificial. Foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Princeton há 1 ano e meio e consegue fazer com que o que antes passava por elétrons agora seja transmitido por luz. E a parte da esquerda, que é a mais gostosa, que são as pessoas, essas relações humanas. Alguns exemplos de cidades que vêm fazendo isso. Seul, né, cidade que tem, o país com a conexão mais rápida do mundo de internet, etc., mais de 92% das pessoas utilizam a internet, tinha coberto um rio que tinha ficado profundamente poluído em Seul e estava nisso. Qualquer remissão à história do minhocão, da perimetral, etc., não é coincidência. Olhem o que virou isto. Com impacto na qualidade de vida das pessoas, na conexão entre pessoas, na conexão de diversidade,
Inclusive, as laterais dinamizaram profundamente o comércio local, porque as pessoas agora passam por lá e antes elas passavam correndo com medo de ser assaltadas. Olhem que bacana quando a gente consegue ter a cidade por um outro ângulo. Cidade profundamente mais criativa, né? Utilizando a inteligência a favor. Outro caso de Medellín. Medellín, vocês se lembram, na década de 90, a cidade mais violenta do mundo. Perdia para Beirute durante a Guerra Civil. Era alucinante, e a vasta maioria das mortes, inclusive de jovens até 24 anos. Esse era um caso de Medellín, de um lixão. Essa montanha que vocês veem é uma montanha de lixo que foi sendo depositada ao longo de décadas, próxima ao centro da cidade. Medellín teve um basta, chegou no fundo do poço, pegou impulso, falou, agora não tem mais como descer, vamos começar a subir. E resolveu se transformar numa cidade não da violência, mas da inteligência. Para vocês terem uma ideia, em 2013, eles ganharam um prêmio mundial de cidades inovadoras pelo New York Times, desbancando, inclusive, Nova York e Tel Aviv, por ações de urbanismo social, ou seja, como é que eu utilizo a inteligência para transformar a cidade num espaço melhor. Esse lixão virou um centro cultural, que é o Centro Cultural Moravia, que tem acesso à internet, tem acesso a uma série de propostas vinculadas à inteligência artificial, inclusive, e é um centro cultural, lidando com o inteligente dos dois lados, o inteligente humano e o inteligente vinculado à ciência e tecnologia. Ou esta solução, que veio a ser a primeira escada mecânica, que substituía 350 andares de pessoas que tinham que, nessa favela, subir e descer 350 andares, haja perna, haja possibilidade de carregar saco de supermercado, carrinho de bebê e afins, e também virou um dos grandes ícones de Medellín. Medellín, para vocês terem uma ideia, tem uma proposta, e está cumprindo, de até 2021, ser a cidade mundial de inteligência artificial. Eles estão investindo 3% do PIB em ciência e tecnologia, sem esquecer do lado humano, porque isso é feito para o humano e não contra ele. E um último caso de Paris, quem não suspira quando pensa em Paris? Paris vem passando uma revolução maravilhosa, baseada em duas questões. A primeira delas é no universo de startups, vocês falavam isso há pouco, mexendo com soluções para a cidade, inclusive. Eles criaram agora, o ano passado, o maior campus de startups do mundo, a Estação F, e também vem investindo pesadamente com a participação cidadã, lembrem-se que é o nosso principal gargalo, para transformar a cidade, por exemplo, em suas praças. Essa é a Place Gambetta, que eles utilizaram, inclusive, para ver como é que funciona. E só para finalizar, e não pensarem que isso é uma questão exclusiva de governos, a Robert Half, que é uma das maiores empresas de headhunting do mundo, há tempos vem percebendo que quando nós recebemos uma proposta de transferência de cidades ou de trabalho, não consideramos só as questões básicas, mas começamos a considerar o que agora é básico e antes não aparecia, que é a diversidade cultural, incluindo entretenimento e internet. Ou este caso da Amazon, que vocês devem se lembrar, que o ano passado lançou um edital para que cidades se candidatassem a receber a segunda sede da Amazon nos Estados Unidos, investindo 50 mil empregos qualificados. Quem quer 50 mil empregos qualificados na sua cidade? Quem quer um prédio de arquitetura verde maravilhoso? Quem quer tudo isso? Centenas de cidades se candidataram. Olha a reversão da história. E o que eles colocavam como critérios, qual foi o briefing para as cidades? Este, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. De modo que a gente desenvolver cidades mais integradas, mais humanas, não é só uma questão de satisfação da gente, de pensar aqui que eu quero que meu filho cresça, aqui que eu quero ficar feliz. Mas é também a gente partir da cidade que queremos para a cidade que faremos. Porque quando a gente mexe com o futuro da cidade, não tem como... fiz bobagem. Não tem como a gente discutir novas possibilidades urbanas se a gente não se engajar. Então, cada um de vocês aqui certamente é um agente de mudança, que é um termo tão usado, e muitas vezes tem que ser mais praticado, para transformar essa cidade da qual a gente quer sair, na cidade na qual a gente quer ficar, né? Por meio dessa governança compartilhada, dessas novas propostas, é muito bom tê-los a bordo. Obrigada. Obrigado. Antes de anunciar a próxima apresentação, eu quero